Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz a todos. Espero encontrar todos bem nesta manhã. Vamos lá dar início a mais uma live para a glória do nome de Jesus. Vamos lá, hoje nós vamos estar falando mais uma vez de um tema, de um texto da palavra de Deus. Deixa eu só ajustar aqui, leitura. Hoje nós vamos comentar algo do capítulo 6, né? Hoje nossa leitura, estamos numa leitura anual, todos os dias, né? E nós sou do bispo da igreja Ravi. Nós estamos numa leitura anual com toda a nossa igreja, com uma galera aí no grupo, e deixo aqui, se você quiser participar deste grupo de leitura anual, nós queremos ler a Bíblia em 10 meses, neste ano de 2026, por graça e bondade do Senhor. Eu estou lendo a Bíblia, essa é a minha 11ª vez, tenho sempre aprendido da palavra de Deus, tenho a cada dia conhecido e me aprofundando, né, no conhecimento das Escrituras, e quero fazer esse convite, melhor dizendo, a você, nesta manhã, tá? Como eu relatei ontem, todos os dias nós lemos 4 capítulos, então fica difícil explicar esses 4 capítulos. Então, sempre eu estou me atendo a algo que me chama a atenção na leitura dos 4 capítulos. E hoje nós lemos o capítulo 5, 6, 7 e 8, e hoje eu quero aqui firmar algo que eu li no capítulo 6, né? No capítulo 6, algo que veio ao meu coração. Mas antes de falar algo do capítulo 6, no nosso grupo ontem, veio uma pergunta muito importante. O nosso diácono Eudes, ele nos trouxe uma pergunta. Deixa eu só compartilhar aqui, galera, com alguns de vocês. Lembrei agora. Vou compartilhar com alguns de vocês. E se você puder também, partilhe aí para aqueles que estão conosco, estão aprenderem, se aprofundarem das Escrituras, tá bom? Então eu vou estar aqui compartilhando com alguns de vocês, tá bom? Se você puder, compartilhe aí no seu grupo, compartilhe aí. Voltamos. Então, eu quero... Bom dia, Rê. Bom dia, é Luca Andrade, é isso? Então eu quero aqui continuar. Nós tivemos uma pergunta muito boa ontem, né? O Eudes fez uma pergunta dos primeiros capítulos, perguntando quando o capítulo 1 de Gênesis fala sobre a humanidade, Deus cria uma humanidade, e depois no capítulo 2 Deus diz que cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? E depois ele traz um questionamento: se Deus cria essa humanidade, são duas humanidades? E aí nós respondemos dizendo que não, é uma única humanidade, é que Deus está falando da sua criação, e depois Deus começa a explicar como foi a criação, Deus começa a detalhar a sua criação. E depois ele gerou uma pergunta muito boa. Ele falou assim: beleza, se é uma única humanidade, da onde surgiu a filha de Caim? A esposa de Caim. Isso foi muito bom, irmãos. Isso foi muito bom. Onde surgiu a esposa de Caim, né? Está ali, deixa eu ver aqui, a partir do capítulo 4 de Gênesis, né? Onde surgiu? E aí, no grupo lá, eu coloquei para ele, falei: você precisa analisar com quantos anos Caim se casou, né? Quantos anos Caim se casou, e aí a gente vai ter uma noção, né, da onde foi gerada essa humanidade. E aí, hoje lendo, não sei se vocês perceberam, mas hoje lendo o capítulo 5, nós vamos ver que os homens se casavam
bem velhos, assim, dentro do nosso contexto de humanidade, tá bem? Dentro do nosso contexto de humanidade hoje, uma pessoa que nasce e que casa-se ali a partir dos seus 18 anos, 20, 25, 30 anos. Então, dentro do nosso contexto de humanidade, a gente entende que os homens casavam mais velhos, né? Então, nós vamos ver aqui no capítulo 5 um pouco dessa geração, a descendência de Adão, e com quantos anos os homens tinham os primeiros filhos, quantos anos os homens geravam, né? Então a gente vai ter aqui aproximadamente, né, o primeiro filho aqui de Adão, a sua primeira geração foi a partir dos 130 anos, né? Adão teve aí o seu filho Sete a partir dos 130 anos. E aí a gente vai ver decorrendo, né? Com quantos anos Sete gerou Enos? 105. Com quantos anos Enos gerou? Foi com 90 anos, né? E aí vai. E eu achei extremamente interessante. Porque nós vamos ter dois homens aqui, claro, nesse relato de Gênesis 5, que geraram mais jovens. Geraram com quantos anos? Com 65 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 15, Maalalel gerou com 65 anos o seu filho Gerade, né? E também tem um outro homem, né? Enoque, filho da geração de Sete. Enoque da geração de Sete, ele gera com 65 anos Matusalém, né? Então, homens que geraram muito jovens, né, para aquela ocasião. Então, a gente precisa analisar, para responder essa pergunta do Eudes, nós precisamos analisar com quantos anos Caim casou, né? Quantos anos ele achou aquela mulher, porque olhando para o contexto humanidade, né, a mulher era tido mulher no passado desde quando ela tem a sua primeira menstruação, né? Então, quando a mulher se torna fértil, né, quando uma adolescente, né, ela muda, né, esse ciclo, ela já é considerada mulher naquela ocasião, né? Então ela poderia casar a partir desse período, a partir do momento que ela pudesse gerar vidas, tá? Então esses homens poderiam ter casado com mulheres extremamente novas. Então é bem complexo falar com uma convicção de quem era aquela família. O que a gente pode entender depois de estudar a idade quantos anos Caim casou, olhando para essa questão da idade desses homens, né? Nós vamos ter homens que geraram seus primeiros filhos bem velhos. E qual foi deles? Eu fiquei impressionado, é onde nós vamos entrar hoje, né? Nós vamos ver no finalzinho do capítulo 5, que Noé completa 500 anos, e com 500 anos Noé gera os seus filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Meu Deus! Que homem de fé! Esse homem espera 500 anos, metade quase aí da sua vida, né? Ou mais da metade. Então, olha só que impressionante, né? Noé esperou, um homem de fé, não sei quantos anos ele se casa, mas a Bíblia nos dá aqui uma data de que Noé gera, né? Gênesis capítulo 5, versículo 32. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Meu Deus, impressionante, hein? A gente, né, se assusta hoje vendo o homem gerar aí com 90 anos, 80 anos. Imagine um homem com 500 anos que estava na flor da idade, né? 500 anos era a flor da idade daqueles homens do início da criação, né? Tremendo. Mas vamos lá, eu quero hoje, na realidade, falar sobre Gênesis capítulo 6, né? Nós também tivemos uma boa pergunta hoje pela Regiane, né, Rê? Mas eu não quero falar aqui da pergunta dela, porque foi me direcionado aqui sobre um outro ponto, né? O que me foi direcionado? Talvez no decorrer a gente acaba comentando. Rê, se quiser comentar alguma coisa aí também, pode comentar. Tá bom? Então, o que me chamou a atenção aqui nesse capítulo 6,
a Bíblia vai falar sobre a corrupção, tá? Sobre a corrupção da humanidade, tá? Isso é tremendo, é sobre a corrupção da humanidade. E dentro deste campo de corrupção, então, quando a gente está falando desse campo aqui da humanidade, né, dessa corrupção, nós vamos ver que Deus, ele olha para a humanidade e ele observa um aumento da perversidade, né? E nesse aumento da perversidade, Deus decide sentenciar a humanidade destruindo ela, né? Destruindo. E aí Deus olha, o que me chamou a atenção é nesse texto aqui, a partir do verso 9, a partir do verso 9, que diz assim, ó: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Este ponto me pegou nesta manhã. Será que se Deus olhasse hoje para a terra, ele me acharia, te acharia como alguém justo e íntegro nessa terra? Por isso que nós precisamos observar, irmãos, a nossa vida e entender que nós nunca seremos todo mundo, tá? Esta é a palavra que eu quero deixar nesta manhã. Você não é todo mundo, porque há uma necessidade de Deus encontrar, né? Deus encontrar os seus filhos como alguém justo e alguém íntegro. E aí Deus encontrou aqui no relato de Gênesis capítulo 6, Deus encontra Noé. E quando Deus encontra este homem chamado Noé, no capítulo 6 do verso 18, né, no verso 6 do capítulo, no verso 18, desculpa, do capítulo 6, Deus decide, né? Olha lá, vamos ler o que diz, né? Versículo, deixa eu ler aqui para não se tornar confuso. Versículo 16. Versículo 17. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Versículo 18. Contudo, com você, porém firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua família, seus filhos e as mulheres dele. Então, olha que tremendo. Olha que tremendo, irmãos. Deus, ele firma uma aliança com aquelas pessoas que são justas e íntegras. Essa é a importância da pergunta nesta manhã. Você não é todo mundo. Grave muito isso, tá? Então, por que você não é todo mundo? Você não pode praticar o que todo mundo está praticando. Você não pode se envolver com aquilo que todo mundo está se envolvendo. Você não pode se parecer com todo mundo. Tremendo, não é não? Você não pode e não deve se parecer com todo mundo. Ah, mas eu preciso ser aceito, bispo. Não, você não precisa ser aceito. Você precisa ser amado. E para começar, por si mesmo. Amém? Você precisa ser amado por si mesmo. Você precisa se auto-amar, se olhar para si e entender que Deus é o suficiente na sua vida e que eu não preciso me tornar alguém, tá? Que Deus não tem para mim. Eu não preciso me tornar alguém para ser aceito numa roda de amizade. Eu não preciso me tornar alguém para ser aceito numa roda de amigos, de trabalho, até mesmo da igreja. Eu não preciso ser aquilo que as pessoas querem que eu seja. Eu preciso ser alguém justo e íntegro para que o Senhor, quando olhar para esta terra, possa me enxergar e fazer uma aliança comigo. Isso é muito poderoso, irmão. Já pensou Deus olhar para esta terra e encontrar eu e você e ele falar, poxa vida, eu decido fazer uma aliança com o meu filho, com a minha filha. Isso é poderoso, irmãos. Isso é muito poderoso. Eu não quero que trazer, claro, nesses dias
Eu quero que Deus me dê graça, tá bom? Nós vamos estar aqui toda manhã, a partir das 8 horas. Hoje eu entrei mais tarde um pouquinho, mas a partir das 8 horas nós vamos estar aqui. E eu não quero aqui compartilhar apenas um texto, mas eu quero frisar em algo que Deus está falando para o dia de hoje, né? Você não é, grave isso, você não é todo mundo. Noé, por não ser todo mundo, por não ser tido, por não ser encontrado semelhante aos da sua época, ele pôde livrar, Deus pôde livrar a sua família, Deus pôde livrar a sua geração, porque Noé foi visto, melhor dizendo, alguém separado, alguém que não fazia como todo mundo. E às vezes a gente, como ser humano, a gente acaba querendo se tornar parecido, né? A gente pensa assim, mas todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Porque você não é todo mundo. Todo mundo está aí praticando, todo mundo está fazendo, todo mundo está aceitando, todo mundo está indo por esse caminho. Eu não sou melhor do que ninguém. Você é melhor sim. Não é melhor no contexto de arrogância, prepotência, não é melhor no contexto de exclusivismo, né? Eu sou, não é nada disso, mas você é melhor porque você pode ter pensamentos melhores, você pode ter comportamentos melhores, você pode pensar diferente, você pode ter atitudes diferentes, e através da sua atitude diferente, você pode salvar alguém. Alguém pode ser alcançado por você por causa da sua atitude. Alguém pode ser alcançado pelo Evangelho, pelo amor de Cristo Jesus, por causa da sua atitude. Porque você entendeu que você não é todo mundo. Você é alguém que Deus vai olhar e Deus não vai falar assim, eu vou destruir a terra porque não tem mais jeito. Eu vou acabar com tudo, eu estou arrependido, como foi a pergunta da nossa irmã Regiane hoje, né? Eu falei que eu ia acabar falando, o porquê que Deus se arrependeu, né, de ter criado a humanidade, né? Essa é a palavra dele em Gênesis capítulo 6, verso 6. E o Senhor se arrependeu de tê-lo criado e colocado na terra. E isso lhe causou imensa tristeza. Então, Deus vai olhar para a terra e ele vai encontrar motivo o suficiente para traçar um plano para a salvação da humanidade, porque ele vai enxergar a mim e ele vai enxergar você. E eu não estou aqui dizendo ou substituindo o sacrifício do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não é isso. O sacrifício de Jesus foi mais do que suficiente para salvar toda a humanidade. Mas quando nós olhamos para o mundo, nós vemos uma geração decaída ou não? Será que nós estamos melhores do que Noé na sua época? Será que a nossa época é melhor que a época de Noé, irmãos? E lamentavelmente eu digo nesta manhã, não. Nós estamos talvez numa profundidade de pecado, uma profundidade de imoralidade, perversidade, talvez até pior do que Noé, porque na época de Noé nós não tínhamos as tecnologias, não tinha as armas de guerra que nós temos hoje. Deixa eu ler aqui o que a Rê colocou. Eu li um pouco, o que mais pode ser aplicar é a palavra nahá, né, a palavra hebraica, para trazer uma profunda tristeza a Deus. É isso mesmo, Rê. Né? Essa sua pergunta sobre o arrependimento era um lamento da tristeza de Deus apenas, né? Não era uma decisão, mas era um lamento. Deus estava lamentando de ver a sua criação, sabe? Ver a sua criação, aquilo que ele criou de melhor, porque pode ver quando nós lemos lá, irmãos, vamos lá, quando nós lemos lá o capítulo 1 e capítulo 2, falando da criação, nós vamos ver Deus afirmar de que ele para no sexto dia. E no sexto dia ele não cria mais nada, ele só cria a humanidade. Ele só cria o primeiro homem chamado Adão.
cria o primeiro o homem sendo a sua imagem e a sua semelhança, né? E semelhança em quem? Em atributos, não atributos divinos, mas atributo de caráter. O caráter de Deus está impresso na humanidade. Como assim? Sim, embora nós nos corrompemos através do pecado de Adão, esta humanidade foi corrompida, mas a humanidade em Adão continha o caráter de Deus, continha a mente de Deus. Olha lá, nós vamos ver no texto lá, o texto que nós lemos ontem, que este homem chamado Adão tem uma mente tão criativa que ele dá nome a todos os animais. Então a mente criativa de Deus estava nos homens. Adão olha para o animal e decide, a gente até brinca, né? Olha lá, Adão coloca o nome, olha para a vaca, dá o nome de vaca, e a gente olha, já não tem cara de vaca, irmãos. A vaca não tem cara de vaca? Tem. Então Deus dá uma habilidade tão poderosa a Adão, e Adão coloca nome a toda criatura. E ao olhar para essa criatura depois, anos à frente, aonde agora não era mais apenas Adão, né, e Eva e seus filhos, agora existe uma grande população. No capítulo 6 há um número gigantesco de humanidade em toda a terra. Deus olha para essa humanidade que estava nela o poder de domínio, estava nela o poder criacional, estava nela o poder de gerar coisas boas. A humanidade egoístamente, é isso mesmo, egoístamente, porque quando nós vivemos, escute, quando eu e você decidimos viver apenas para o nosso bel prazer, nós estamos vivendo egoístamente. É isso aí. Quando nós decidimos viver para nós mesmos, nós estamos sendo egoístas, e dentro desse egoísmo nós podemos gerar problemas, porque a perversão, né? A perversão que aqui estava, né? O capítulo 5, a perversidade dos seres humanos está dentro do seu campo egoísta, daquilo que eu quero, eu não me importo. Vamos lá, vamos entrar num ponto bem crucial para os nossos dias: a corrupção do nosso mundo, a corrupção do nosso país. Por que ela é gigantesca? Porque ela está dentro do campo do egoísmo. Quando a gente vê juristas, onde nós vemos políticos errando, se corrompendo, sendo corrupto. Por que sendo corrupto? Por causa do seu bel prazer, por causa do seu egoísmo, não se importando. E aqui eu quero levantar, né? Vamos lá, já que a gente veio de ano novo, vamos lá ser crítico agora? Meu Deus, eu vou entrar nessa área? Vamos. Irmãos, vamos lá. A gente está vendo que não tem, falando aí de rentabilidade, nós não temos dinheiro para a saúde, nós não temos dinheiro para a educação, nós não temos dinheiro para a segurança do nosso país. Mas eu vou falar apenas do estado onde moro. Mas a Prefeitura de São Paulo decide gastar milhões na virada, né? Não. Quanto que nós gastamos na virada do nosso país? Quantos milhões foram gastos para pagar artistas, para pagar famosos, por uma noite de fogos de artifício? E aí depois nós passamos o ano inteiro, irmãos, dizendo que não temos dinheiro para a saúde, não temos dinheiro para a educação. Isso é a maior hipocrisia que existe. E logo mais, escute, logo mais nós vamos gastar milhões, o país, tá? Quando eu digo nós, eu falo como país, tá? O país vai gastar milhões para a festa do carnaval. Aonde fica a saúde, aonde fica a educação nisso tudo? A maior hipocrisia da nossa liderança brasileira.
a maior hipocrisia, eu quero repetir aqui, a maior hipocrisia de uma liderança brasileira. A gastar milhões, irmãos, com uma festa, com uma noite. Isso não é ser íntegro. Isso não é ser justo. Pagar esses artistas milhões aí. Olha, é um ponto de indignação, irmãos, me perdoem nesta manhã, eu sei que o contexto era bíblico e continua sendo bíblico, tá bom? Mas é uma indignação que a gente vê. É por isso que nós não podemos olhar para nós mesmos. Nós precisamos olhar para Jesus, porque o autor e consumador da nossa fé vai nos levar a olhar para as pessoas. O sacrifício de Jesus está atrelado a pessoas. E quando nós olhamos aqui para a história do capítulo 6 de Noé, também estava voltado a pessoas. Nós vamos ver que Noé constrói essa arca. E se não me falha a memória, demora 100 anos a construção da arca. E Noé tenta convencer a população da época. Muitos chamaram Noé de louco, né? Por causa do quê? Porque chuva, dilúvio, água, não, nunca tinha acontecido isso. E Noé salva ali apenas a sua família e os animais a qual Deus havia enviado para a arca. Então, irmãos, no nome de Jesus, vamos colocar isso no nosso coração, sabe? Vamos viver como pessoas únicas, isso mesmo, não únicas como privilegiadas, entenda a minha fala, tá bom? Não é única como eu sou melhor, não é isso. Vamos viver como pessoas que não podem se contaminar com esse mundo. Vamos viver como pessoas santas, separadas diante de Deus. Vamos viver, sabe, como pessoas que não podem se envolver com corrupção só pelo seu bel prazer. Ah, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está praticando, eu não vou ser o único. Não, você vai ser o único, você não vai praticar, você não vai se envolver, você vai ser separado e você vai continuar acreditando no projeto de Deus para a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Então, vamos orar, quem sabe Deus levanta no nosso tempo alguém justo, alguém íntegro, alguém que pode mudar o direcionamento da nação. Vamos orar, cabe a nós. Se Deus olhou para um homem na terra chamado Noé, e através deste homem ele decidiu salvar a humanidade, ele salvou a humanidade. Através de Noé, nós estamos aqui hoje, porque se não tivesse tido este homem, a raça humana teria sido eliminada do mundo. Vamos olhar e orar, quem sabe aqui nesta live, onde nós estamos com 7 pessoas, esteja a esperança do nosso país. Já imaginou se entre nós o Senhor olha para algum de nós e diz: é através dessa pessoa que eu vou mudar a história da nação brasileira? Mas para isso, nós precisamos ser justos. Para isso, nós precisamos ser íntegro, para que os olhos do Senhor nos veja, nos enxergue. E aí Deus decida fazer uma aliança conosco. E esta aliança vai nos fazer avançar nesta terra. Esta aliança vai trazer salvação. É o que nós estamos precisando. Nós não estamos precisando de homens, irmãos, que agora olhem para a história do país e simplesmente fala assim: nossa, você viu como o Réveillon de 2025 foi lindo? Você viu como ficou as fotos e os vídeos ficaram? A gente salvou quem? A gente ajudou quem? O que a gente mudou nessa festa? O que serviu essa reunião?
São alguns questionamentos que eu faço quando leio esse texto. E é incrível, irmãos, é incrível. Deixa eu dizer algo aqui incrível, incrível para a sua vida e para a minha vida. Quando nós vamos finalizar o capítulo 6 de Gênesis, versículo 21, há uma recomendação. Deus diz assim, ó, cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Ai, irmãos, quando nós nos separamos, quando nós decidimos olhar não para o nosso umbigo, quanto nós vamos ganhar, quanto que nós vamos ser, né, quem eu serei, né? E estou falando isso mediante a fama. Quando a gente decide olhar para as pessoas, quando a gente decide olhar para um propósito maior, né? Deus nos dá a habilidade correta de administrar e desenvolver aquilo que Ele nos chamou. Porque olha lá, cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Irmãos, preste atenção. A gente vai ver que o dilúvio, ele dura aproximadamente 150 dias. Noé precisou preparar alimento para os animais, alimento para a sua família, 150 dias. Olhando para cá, para esse texto do capítulo 7 agora, falando do capítulo 7, Deus poderia, irmãos, ter feito assim, ó, com a sua palavra, ter gerado alimento para aquela arca. Deus poderia ter enviado alimento para Noé e sua família, mas Deus vira para Noé na sua humanidade, na sua pequenez, e Deus fala para ele, olha, cuide bem para que haja alimento suficiente. E Noé, dentro das suas condições, com a habilidade que Deus havia lhe dado, Noé, ele separa alimento suficiente para sua família e para os animais que ali estavam com ele. Este homem que Deus fez uma aliança. E o que eu quero enfatizar com isso e encerrar? Ai, a gente olha, irmãos, cuidado, a gente olha para tudo aquilo que Deus já nos tem nos dado. O que a gente fala? Ah, mas é pouco. Não, não vai dar. Não, é pouco, não vai dar, a gente não vai conseguir. Epa, para. Porque aquilo que Deus tem te dado é o suficiente para desenvolver aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Seja financeiramente falando, seja os planejamentos e os planos que Deus tem te dado, seja os caminhos que você tem percorrido, aquilo que Deus tem te dado é o suficiente para cumprir os propósitos e os planos dele. Amém? Você que está comigo nesta manhã, eu posso ouvir um amém ou um aleluia, ou é isso mesmo, meu bispo? Concorde comigo nesta manhã no nome de Jesus. Concorde aí comigo. Porque foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Deus usa Noé. E Deus pega este homem com os recursos que ele tinha. E os recursos de Noé foi o suficiente para salvar aqueles animais. Meu Deus, isso é poderoso. Você carrega, Deus tem falado comigo isso, você carrega o que eu preciso para fazer, o que eu preciso fazer nessa terra. Eu tenho recebido no meu coração, irmãos, que eu carrego aquilo que a sociedade, aquilo que a humanidade precisa para os meus dias. Porque Deus já colocou em mim, Deus já colocou em você. E eu e você só vamos esperar
a palavra verbalizada de Deus para que nós coloquemos para fora aquilo que Ele estabeleceu dentro de nós. Eu só estou esperando chegar o dia. Eu só estou esperando chegar a hora, o momento onde aquilo que Deus colocou em mim irá florescer. As habilidades que estavam, irmãos, isso é poderoso, isso é revelador. As habilidades que estavam dentro de Noé foi despertada a partir de 500 anos. Depois de 500 anos, a habilidade construtora que estava em Noé, Deus despertou. Eu não sei quantos anos vai demorar. Isso é muito revelador. Eu não sei quantos anos, quantos meses ou quantos dias vai demorar. Me emocionei aqui, meu Deus. Ai, Jesus, eu não sei quantos anos vai demorar. Mas eu sei que aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Deus colocou dentro de mim, virá para fora, irmãos. E aquilo que Ele colocou vai salvar, vai alcançar, vai multiplicar em pessoas, vai multiplicar em vidas. Aleluia. Eu não sei o que foi que Deus colocou dentro de você, qual foi a semente. Eu não sei qual é a árvore que vai florescer dentro de você. Eu não sei se é uma árvore financeira que através da sua vida financeira você vai ajudar. Deus te fará próspero para que você possa ajudar a salvar o que está perdido. Eu não sei se a habilidade que Deus vai colocar em você é uma habilidade de um grande terapeuta, de uma grande terapeuta que através dos seus aconselhamentos você vai salvar pessoas, você vai destinar a vida de pessoas. Oh, Jesus. Ai, eu sei, eu tô emocionado, irmão. Ai. Deus pode fazer, irmãos. Deus pode fazer, mas Deus ele precisa que nós nos desejamos ser diferentes. É preciso entender isso. Nós precisamos ser diferentes. Não dá para viver como todo mundo e achar que vamos transformar o mundo. Não dá para falar como todo mundo e achar que vamos mudar o mundo. Não dá para viver como todo mundo. Nós precisamos viver diferente, queridos. Nós precisamos. E aí não adianta a gente ficar aí esperando. Escute a palavra de hoje, né, da leitura do capítulo 6, que nós lemos. Não dá para ficar esperando o Noé se levantar. Quem será o Noé? Eu preciso me colocar neste lugar e entender que Deus está pronto a me achar e eu serei o Noé da minha geração. Ai, Jesus. Eu serei o Noé da minha geração. E com os meus recursos, com a minha vida, com aquilo que Deus tem me proporcionado, eu vou servir ao propósito divino, eu vou servir ao propósito de Deus, eu vou corresponder ao chamamento de Deus. Aleluia. Então eu quero despertar esse mesmo sentimento hoje no seu coração. Se prepare para corresponder o chamamento de Deus em 2026. Nós na Igreja Rave, nós temos vivido o ano profético das coisas novas. Esse é o nosso ano profético. Há um novo de Deus aparecendo nos nossos dias. A graça e a bondade de Deus será derramada. Então, eu quero declarar nesta manhã que o novo de Deus irá florescer na sua vida. E que Deus vai levantar os Noés para a nossa geração.
Homens que vão trabalhar a construir algo que Deus pediu para construir. Porque esse foi o segredo da vida de Noé, irmãos. Noé não constrói um prédio dele, Noé não constrói o sonho dele. Grave isso nesta manhã. Noé não constrói um sonho do Noé. Noé constrói um plano de Deus. Noé constrói um projeto de Deus, era o projeto de Deus para a nação daqueles dias. Aqueles que acreditassem, aqueles que se arrependessem, aqueles que voltassem poderiam ser salvos. Você me entende? Vocês me entendem nesta manhã? Então não é apenas para você construir o seu sonho. É para você gastar e se desgastar a construir um propósito de Deus. Qual é, irmãos? Qual é nesta manhã? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? A gente costuma dizer, como cristão, que Deus fala, que Deus está apontando, e verdadeiramente Deus sempre está apontando um caminho, Deus sempre está apontando um propósito. Mas nesse ano de 2026, qual que é o propósito da sua vida? Você apenas vai viver com o passar dos dias? Não, hoje é dia 2, estamos no início do ano de 2026. Você não pode viver esse ano como todos os outros anos, pisando a cada dia o seu dia e tá tudo bem, nada muda, tudo fica da mesma coisa, nada aconteceu de diferente. Não, irmãos. Nós precisamos viver como se esse ano fosse acontecer algo surpreendente, porque Deus irá me ver, Deus irá me enxergar e Deus fará uma aliança comigo. Viver intencionalmente. Obrigado, Rei, era essa palavra que eu estava procurando. A gente precisa viver intencionalmente, entendendo que Deus tem um plano. Escuta, irmãos, Deus tem um plano salvador para a humanidade. E aí eu quero encerrar. Deus não vai enviar uma arca, tá bom? Bispo, eu vou ficar aqui preparado, quem sabe Deus me manda construir uma arca. Não, Deus não vai mandar uma arca, porque o plano salvador está na pessoa de Cristo Jesus. Nós apenas precisamos anunciar esta arca que é Cristo. Nós vamos anunciar Ele e dizer para as pessoas, olha, um dia da destruição chegará. Mas se você estiver dentro da arca chamada Cristo, você será salvo. Você não vai passar por este caminho, porque a nossa arca chamada Jesus Cristo, a nossa arca chamada Emanuel, ela é a arca salvadora. É ela que vai nos livrar de toda destruição e calamidade deste mundo. E como é que você pode conduzir as pessoas à arca? Como é que eu posso conduzir as pessoas à arca? Vai ser falando? Não, irmãos, porque ao falar as pessoas vão falar que você é louco. Mas tem uma forma que você pode conduzir as pessoas à arca. Posso falar? E aí eu encerro? Tem uma forma, não é falando, é vivendo. Porque quando as pessoas virem o exemplo, não será loucura. Enquanto a gente fala, o imaginário se torna loucura. Mas quando a gente vive, não é loucura. Porque as pessoas conseguem contemplar o que estamos falando. Então o desafio para 2026, o novo que virá, o novo que precisa acontecer, é que você viva. Viva o que você fala da arca salvadora que é Cristo. Viva como Ele. Eu disse para a nossa igreja, irmãos que está aqui, eu disse para a nossa igreja, que o desafio da Rave, o desafio da nossa igreja Rave, não é se tornar a maior igreja. O desafio da igreja Rave não é se tornar um povo de milhões, né? Não. O desafio da igreja Rave é ser parecida com Jesus. É ser parecida com Jesus.
Se nos tornarmos, escute, se nos tornarmos parecidos com Jesus, aquilo que pregamos se tornará vida. Aquilo que falamos se tornará evidência para a nação, se tornará evidência para a comunidade. E aí, como disse a Rê, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É isso que a igreja precisa viver. A igreja deste século, ela precisa parar de viver a fala apenas, somente a palavra. Nós falamos muito, mas nós precisamos começar a ser o exemplo. Ser justo no meio de um campo de injustiça. Ser íntegro no meio de tanta perversidade. Seja o Noé para a sua geração no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que poderoso, né, irmãos? Que poderoso, que poderoso. E eu encerro nesta manhã agradecendo o seu tempo comigo, agradecendo ao Senhor por este tempo. Bom, eu quero fazer uma oração, amém? Vamos orar? Vamos orar, se você puder, aonde você estiver, se você estiver no ônibus, se você estiver em casa, se você estiver no trabalho, né? Fique atento. Mas se você estiver em casa, por favor, curve a sua cabeça, pare esses minutos. Se você estiver na pia, se você estiver aonde você estiver, pare agora, só para você estar orando comigo nesta manhã, tá bom? Essa live vai ficar gravada. Eu estou com esse projeto, eu tenho o sentido de Deus, de toda manhã fazer uma live durante esse ano inteiro. Eu espero conseguir, amém? Eu espero conseguir durante esse ano inteiro. Eu quero fazer a live toda manhã, ao ler a palavra de Deus. Quando nós encerrarmos a leitura, aí essa live finaliza. E eu quero aqui sempre frisar algo que foi intencional de Deus para o meu coração. E o intencional de Deus para o meu coração é que eu e você possa ser o Noé da nossa geração. Que nós estejamos dispostos a fazer aquilo que Deus está mandando. Não é o meu sonho, não é o meu projeto. É o projeto de Deus. Ainda que demore 100 anos, mas eu estou construindo, eu estou trabalhando para o projeto de Deus. Amém? Vamos orar? Então amanhã, compartilhe com seus amigos, esta live vai ficar gravada, compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua rede social, compartilhe no seu story, né? Compartilhe aí você compartilhando também aí no feed, compartilhe aí para que a gente possa alcançar cada vez mais o número. Ontem nós estávamos em 2 pessoas, hoje nós estamos em 7, 8 e nós vamos crescendo no nome de Jesus, vamos alcançar pela manhã essas pessoas. Eu pretendo fazer a partir das 8 horas, hoje eu dei uma atrasadinha porque eu estava aqui empolgado na leitura e analisando e me atrasei, mas amanhã, 8 horas da manhã, das 8 às 9, aí 1 horinha, nós vamos estar juntos aí, falando de mais um texto, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar, não posso esquecer, vou orar. Senhor, eu quero agradecer esse tempo, estes minutos que nós passamos aqui, com essas pessoas ao me ouvir, e ao ler a Tua palavra em Gênesis capítulo 6, eu fui comovido pela história do nosso irmão chamado Noé, a sua escolha, o seu direcionamento, a sua visão a respeito deste homem me comoveu nesta manhã. E a palavra profética que eu quero determinar nesta manhã, liberar no reino do Espírito nesta manhã, é que de fato nós não queremos ser como todo mundo, Senhor. Nós não queremos ser como todo mundo, nós queremos de verdade ser Noé para a nossa nação. Nós queremos fazer não nossos sonhos, nossos projetos, nós queremos fazer o seu projeto. E nós queremos salvar, Senhor, não apenas os animais, como nós temos muitas pessoas preocupadas com os animais, mas nós queremos salvar vidas, nós queremos salvar a sua criação, Senhor. Então peço que o Senhor nos use, que o Senhor contemple a nossa vida. Contemple mesmo, eu não vou dizer não olhe para mim, eu vou dizer olhe para mim sim, Senhor. Eu não vou dizer como a gente já ouviu em vários púlpitos, eu não tenho nada que oferecer. Nós temos sim, Pai, porque nós carregamos a Tua presença, nós carregamos a Tua palavra, então nós temos sim o que oferecer. Eu não tenho nada claro de mim mesmo, mas eu tenho algo da Sua parte, o que eu recebi, como diz o apóstolo Paulo, o que eu recebi do Senhor foi o que também os ensinei. Então nós queremos fazer isso. Nós queremos partilhar do que temos recebido.
E o que nós temos recebido pode salvar, pode contemplar e pode alcançar centenas e milhares de vidas. E nós podemos fazer uma nação mais justa, Senhor. Senhor, nós oramos pelas autoridades do nosso país. Acorde, Senhor, acorde a autoridade. Quando eu digo autoridade, não estou falando apenas presidência, eu estou falando governadores, eu estou falando prefeitos, Senhor, que tem sido irresponsável com o dinheiro público. Então, Senhor, desperta esses homens de autoridade, vereadores, são homens de autoridade da nossa nação, governadores, prefeitos, homens de autoridade, desperte esses homens para olhar de fato para a sociedade. E assim como Noé, serem homens e mulheres salvadoras da nação, e não homens e mulheres que usurpam a nação, Senhor. E isso começa por mim, isso começa por nós, Senhor. Nós oramos por isso, comece por nós, nos dê essa mente mais justa, nos dê essa mente mais íntegra para que possamos corresponder, Senhor. Enquanto a nação ficar olhando para o seu bel prazer, enquanto a nação ficar olhando para aquilo que nós queremos e não aquilo que possa resolver os nossos problemas. Nós não estamos, a nação brasileira não está preocupada naquilo que possa resolver os problemas, mas a nação brasileira, as suas autoridades, está preocupada com os seus prazeres, com a sua fama. Não estão preocupados em solucionar o problema, Senhor. Muda a mente da nossa autoridade, das nossas autoridades brasileiras. Chamam homens que estão dispostos a resolver os problemas da nação e não apenas importando-se com a sua fama. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Assim eu quero abençoar essas pessoas que ficaram conosco esse período. E se o Senhor nos abençoar, nós estaremos aqui para a glória do nome de Jesus. Ô Rê, ouvindo aqui a sua pergunta, de segunda a sexta e final de semana também? Sim, Rê, provavelmente final de semana também, tá? De domingo a domingo, tá? Eu vou estar aqui, se assim Deus nos abençoar, Deus provendo, né, como diz muitos, provendo Deus permitindo, nós estaremos aqui todos os dias pela manhã, tá bom? Compartilhando uma palavra. Às vezes, talvez eu faça um pouco mais tarde, porque tem alguns dias que eu vou ter médico pela manhã, mas se não der, a gente vai se comunicando aí, tá bom, queridos? Olha, beijão no coração de vocês, obrigado por esse tempo, essa participação, tá bom, de vocês aqui comigo, sempre é importante ter vocês aqui, tá bom? E peço gentilmente, vamos compartilhando, vamos alcançando aí o maior número de pessoas que a gente puder, porque estamos falando não de nós mesmos, nós estamos falando da palavra de Deus. E quem sabe, você esse ano vai falar assim, bispo, estou te acompanhando, eu vou ler a Bíblia esse ano todinha com você, glória a Deus, vamos lá, firme. Amanhã nós vamos estar no capítulo 9, 10, 11 e 12, 4 capítulos por dia, será uma bênção, viu? Beijão no coração e que Deus abençoe.